José Cobori fala sobre taco. Donald Trump arregando. Bem, pessoal, hoje é noite de terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Como todos já devem saber, o famoso taco, o Trump always chicken out, ou seja, o Trump sempre amarela. Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Na verdade, eu notei uma perda de alcance do canal depois que eu fui notificado pelo YouTube quando eu fiz uma crítica aos Estados Unidos. Como a gente já era de esperar, os vídeos, pelo jeito, não estão tendo tanto alcance assim. Então, se você já é inscrito, confira aí se você não foi desinscrito do canal. E caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de dar o like, fazer os seus comentários aqui abaixo e compartilhar este vídeo. Como era de se esperar, o Trump amarelou. Na verdade, já alguns dias atrás ele tinha dado 48 horas, depois aumentou para 5 dias, depois para 10 dias, e há 48 horas atrás ele falou que em 48 horas ele ia fazer um ataque massivo ao Irã, inclusive utilizando palavras não condizentes com o chefe de Estado, né? Falou que ia eliminar uma civilização inteira. Quando questionado se estaria cometendo crimes de guerra ao atacar alvos civis de infraestrutura civil, ele disse que não seria um crime de guerra porque os iranianos são animais, ou seja, um linguajar chulo e tosco para um chefe de Estado, e ainda mais de um Estado que se julga ser aquele que vai propagar, né, valores morais e éticos para toda a humanidade. Então, só comentar, porque na realidade não tem nada muito certo ainda, né? O que noticiou-se é que os Estados Unidos teria aceito, né, a proposta de um cessar-fogo que foi proposta intermediada pelo Paquistão. Então, foi o Donald Trump que foi primeiro dizer que ele estaria, então, aceitando, né, essa proposta de acordo de cessar-fogo, e logo depois foi confirmado pelo Irã. Israel, de alguma forma, não oficializou ainda essa, mas as últimas notícias que eu vi, me parece que Israel também aceitou, mas tem muita coisa que ainda está no ar, e talvez, né, ao longo do dia, ao longo do decorrer, depois dessa quarta-feira, surjam aí novas informações que aí realmente a gente pode ter uma noção do que realmente foi esse acordo de cessar-fogo. Mas, a princípio, os Estados Unidos, o Donald Trump declarou que aceitou esse cessar-fogo proposta pela intermediação do Paquistão, e o Irã também confirmou que ele enviou, né, esses 10 pontos do acordo. A única coisa que está certa são esses 10 pontos do acordo, né, que eu vou ler aqui, que ele teria enviado, e o Donald Trump falou, inclusive, que esses 10 pontos enviados pelo Irã seriam aceitáveis para que eles fizessem um cessar-fogo de 2 semanas, e dentro dessas 2 semanas eles negociariam esses pontos, né? Mas os 10 pontos são enviadas pelo Irã, né? A não agressão ao Estado do Irã, a permanência do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento de urânio por parte do Irã, suspensão de todas as sanções primárias ao Irã, suspensão de todas as sanções secundárias ao Irã, revogação de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, revogação de todas as resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, pagamento de indenização ao Irã, retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região, ou seja, do Golfo Pérsico, e a cessação da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. Então, tem algumas coisas aqui que ainda estão no ar, porque o Israel não admitiu que ele vai parar com os ataques à região do sul do Líbano. Então, como eu disse, ainda está meio precário, está todo mundo noticiando, mas ainda vai, no decorrer, né, do tempo agora, vai ficar mais claro o que seria. Mas, a princípio, para comentar a notícia, o que está se impondo aqui é que o Trump amarelou, né? Ele deu um prazo e ele voltou atrás, como sempre, ele sempre amarela. Ele voltou atrás e, na realidade, é uma vitória do Irã. Como eu disse, o Irã já vinha ganhando essa guerra, e, na realidade, o que os Estados Unidos admitiu aqui foi uma derrota, porque ele aceitou pontos impostos, quer dizer que ele aceitou definitivamente, mas ele aceitou um cessar-fogo nesses 10 pontos propostos pelo Irã, que, na realidade, é até anterior a essa guerra, né? Os Estados Unidos que atacou o Irã por causa do seu programa nuclear. Na realidade, atacou o Irã no meio de uma negociação de um acordo nuclear. Acordo nuclear que, na realidade, os Estados Unidos já tinha com o Irã, e foi justamente lá no primeiro mandato do Donald Trump que ele abandonou esse acordo, né? Então, no ano passado, lá em junho do ano passado, os Estados Unidos e Israel já tinham atacado o Irã no meio de uma negociação, ou seja, perdendo toda a sua credibilidade, e agora, novamente, Israel e Estados Unidos atacou o Irã novamente no meio de uma negociação de um acordo nuclear. E agora, quando ele aceita se retirar, aceita esse cessar-fogo,
Na realidade, ele está assumindo a derrota porque ele está aceitando pontos que, na realidade, nem tinha. Eles vão ter que suspender as sanções econômicas e embargos, né, que tinham contra o Irã, que está desde a Revolução Islâmica do Irã de 79. Então, na realidade, é uma declaração, mas como eu disse, o Donald Trump vai declarar isso como uma vitória, mas, para o bom entendedor, isso claramente é uma derrota dos Estados Unidos, né? Agora, o que teria levado isso? Eu já vinha dizendo, né, que os Estados Unidos, o Donald Trump ia tentar achar uma saída honrosa, porque ele achou que ele ia atacar o Irã, ia mudar, derrubar o regime, assassinar, como ele assassinou, né, o líder supremo do Irã, e que isso iria acontecer uma mudança de regime. Isso não aconteceu, na verdade, a liderança, né, o regime iraniano se fortaleceu, né, com uma união de todo o povo iraniano contra esse ataque dos Estados Unidos e Israel ao Estado do Irã. Então esse teria sido declarado o objetivo deles. Ele não atingiu, atacar o programa nuclear do Irã também não conseguiu, ou seja, nenhum dos objetivos que eram vagos ele não atingiu, e agora ele teve que achar uma saída honrosa para declarar como uma vitória, mas para o bom entendedor, isso foi uma derrota para os Estados Unidos. Como já tinha dito desde a posse do Donald Trump, isso é mais um passo do declínio do Império Americano, porque ele se utilizou do seu poder econômico logo no início do mandato, ou seja, durante todo 2025, fazendo a sua guerra econômica, a sua guerra tarifária contra o resto do mundo, não surtiu efeito. Já era previsível que ele ia apelar à força, ou seja, utilizar agora o poder militar. Ele teve um ataque ali, o sequestro ao presidente da Venezuela, que a princípio deu uma sensação de sucesso na operação para ele. Ele achou que poderia fazer a mesma coisa com o Irã, e o que não aconteceu. Quem sai vencedor nesse embate, na verdade, o mundo todo perde, né? Ninguém quer uma guerra, mas quem sai vencedor nisso foi exatamente o Irã, a China e a Rússia, né? A Rússia melhorou o ganho das suas divisas com a alta do preço do petróleo, a derrubada de algumas sanções até para que o mundo pudesse ter acesso ao petróleo da Rússia, e a China, que intermediou isso junto com o Paquistão, já que o Paquistão é um aliado da China, e o Paquistão que intermediou esse cessar-fogo. Então quem sai fortalecido, né, esse conflito geopolítico é justamente o Irã, a Rússia e a China. E os Estados Unidos, novamente, deu mais um passo em direção ao declínio dessa hegemonia, dessa superpotência que é os Estados Unidos. Então, a gente ainda vai falar sobre esse assunto, que deve surgir aí novas informações, né, sobre esse acordo, que me parece também, talvez, um pouco frágil, né? A gente não sabe se Israel vai cumprir, a gente não sabe se os Estados Unidos, o próprio Donald Trump, né, ele é muito errático, a gente não sabe se ele vai cumprir também. Vamos torcer para que essa guerra acabe realmente, né, cheguem a bons termos nessa negociação e que essa guerra acabe. Mas a gente vai esperar aí o decorrer do tempo para ver o quão firme vai ser esses acordos, essas negociações para encerrar esse conflito. Mas a lição que nos fica aqui é essa decadência, né, a decadência moral e ética de nações que se julgam as maiores democracias, né? Israel, a maior democracia do Oriente Médio, e os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. São aqueles que levam, né, os valores e a cultura para o resto do mundo, valores ditos civilizatórios, mas o que se mostrou foi justamente o inverso, né? Israel liderado por um psicopata e genocida, que é o Benjamin Netanyahu, que já cometeu o genocídio em Gaza, está tentando fazer a mesma coisa no Líbano e contra o Irã. E os Estados Unidos, que se diz a maior democracia do mundo, levando também, atacando outros países, liderado, né, por um narcisista, psicopata e genocida, que foi capaz de chamar toda uma nação, que ele não estaria cometendo crime de guerra, chamando toda uma nação, toda uma população de animais, que não seria crime de guerra, porque os iranianos seriam animais, e também agora falando que iria eliminar e matar toda uma civilização em uma noite. Quer dizer, inadmissível que o mundo assista a tudo isso e ninguém condene o que o Donald Trump tem falado. Eu acredito também que, obviamente, enfraquecido politicamente e com todas as manifestações, né, do povo estadunidense contra o Donald Trump, eu também acredito que, no limite, se ele desse realmente essa ordem de ataque vencido esse prazo, ele corria um sério risco ali de insurgência, né, dos próprios militares para não cumprir ordens ilegais, né, ordens que vão contra, inclusive, a Constituição dos Estados Unidos, que é cometer crimes de guerra. Lembrando que os nazistas, né, que cometeram crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial foram todos condenados no Tribunal de Nuremberg, justamente, e alegando, né, que eles estavam só cumprindo ordens, mas ficou muito claro que você não cumpre ordens visivelmente ilegais. Então, existia também uma
uma rebelião dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos contra o Donald Trump, haja vista que o próprio secretário da guerra, o Pete Hegseth, já havia afastado ali, aposentado 8 generais, inclusive o comandante-chefe das Forças Armadas do Exército, já havia aposentado. Isso é óbvio, um sinal de que essas pessoas não queriam cumprir as ordens que lhes eram dadas, e existia, sim, uma tendência ali de que muitos militares não cumprissem ordens visivelmente ilegais que fossem dadas pelo Donald Trump e pelo Pete Hegseth. Então, também existia essa tensão se o Donald Trump conseguiria, mesmo tentando levar em frente, né, a sua promessa, se ele conseguiria executá-la. Então, são vários cenários aí que a gente está vendo, mas que a gente precisa ficar atento. Acho que por enquanto é isso, né, que a gente tem aqui a comentar, haja vista que também está tudo muito recente e a gente precisa ver realmente os termos desse acordo, os termos dessa negociação e se eles realmente serão cumpridos, né? Principalmente por Estados Unidos e Israel, que perante o mundo, né, inclusive perante todos os seus aliados, eles não parecem mais ter essa credibilidade política e da liderança com o resto do mundo. Em que momento a Folha virou democrata? Aqui é a Folha TV, não é a Folha de São Paulo, tá, Andrade? Folha TV é um outro canal que nasceu como Folha Democrata na época da eleição do Lula. Somos um canal de esquerda, não temos nenhuma vinculação com a Folha de São Paulo. Deixa eu tirar aqui um otário que apareceu. Tchau, queridão. A gente faz reprodução de conteúdos de terceiros, tá, gente? Mas é para manter vocês bem informados, para a gente trazer todas as informações. Tem um editorial que é feito no começo da live, inclusive dando posicionamento e também noticiando vocês a respeito de tudo que está rolando. A gente não tem nenhuma ligação com a Folha de São Paulo, tá, gente? Só desfazendo essa confusão. Faltando 110 de superchats ou de Pix, nós somos mantidos graças às doações de vocês. Damos de presente para a galera que manda a partir de R$20, livros em PDF, tem cursos, tem muita coisa bacana. É uma troca que a gente faz aqui, porque a monetização do YouTube não mantém o nosso canal. Vamos lá. Esse era o assunto, né, do vídeo de hoje. Lembrando, bom dia, Maria José. José Cobori, uma vez por mês a gente se encontra. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, para vocês ingressarem uma vez por mês. Andrade, não compromete não, cara. A Folha de São Paulo não é dona do nome Folha. Folha significa, no jargão jornalístico, é jornal. Jornal TV, gente. A gente é um jornal e uma TV. Esse é o significado. Não confunda com a Folha de São Paulo, gente. Eu trabalho em veículos de esquerda, não tenho nenhuma ligação com a Folha. Tá, gente? Faltando 100. Quem manda 100 para nós seguir aqui, queridos e queridas? Precisamos da ajuda de vocês. Muito obrigado a presença de todos. Bora! A gente encontra informalmente para comentar os assuntos da atualidade, falar sobre economia, geopolítica, finanças e o que for o assunto do momento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!